Olá turma, como vai vocês? Hoje vamos falar sobre conclusão na redação. Preste bem atenção nessa aula, porque ela é fundamental para você conseguir sua aprovação em qualquer concurso militar, se precisar de redação, evidentemente. Beleza? Então vamos acompanhar cada etapa, preste bem atenção, vá anotando cada dica. O objetivo da aula de hoje é você entender a estrutura da conclusão e como você pode aprimorar isso no seu texto. O que acontece na maioria dos casos? O aluno começa muito bem em sua redação, escreve bastante, traz boas referências e quando chega na conclusão quer se livrar logo da redação. Ele entrega a redação de qualquer jeito e não fica bom. Então a ideia é que quando você estiver perto de concluir seu texto, tenha calma, beba uma água, se for possível vá ao banheiro, olhe alguma questão da prova e depois faça sua conclusão. A conclusão é tipo a cereja do bolo. Você tem que deixar bem bonitinha, porque o professor ele vai estar tão atolado, corrigindo tanta coisa, que se tiver uma conclusão ruim, sua nota cai. Geralmente nos editais de concurso público tem lá uma parte específica sobre conclusão. Ou seja, é algo muito importante para o seu texto. Na prova do Enem, ela é a competência 5. Né? Na prova de concursos militares não existe essa questão das competências. Há regras de pontuação. Dentro dessas regras existe a própria conclusão. Então a conclusão, gente, já vamos marcar aqui algumas partes, ela deve ser o resumo dos argumentos. Existem várias formas de você fazer uma conclusão. O que vocês vão aprender hoje são técnicas que seriam básicas para você fazer uma conclusão que a gente considera como boa para ótima, beleza? Então, basicamente a redação é a conclusão, um resumo dos seus argumentos. Existem duas possibilidades de você fazer uma conclusão: por proposta de intervenção ou síntese. No Enem, eles vão cobrar proposta de intervenção. Já no concurso militar, ele deixa em aberto essa parte. Você pode fazer uma proposta de intervenção, mas também vocês podem fazer uma síntese, que também vamos aprender hoje. Síntese é nada menos que um resumo de todos os argumentos. Então a gente vai aprender os dois métodos aqui na aula, pelo menos as principais características. Vamos lá. Antes de a gente chegar na conclusão, é importante saber como que a gente chega lá e deixar um texto bem bacana, tá? Lembre-se, vamos lá aqui para algumas características. Introdução, a gente vai fazer apenas um parágrafo. Desenvolvimento 1 mais outro, desenvolvimento 2 mais outro. Na nossa conclusão, a gente só precisa de um parágrafo. Esse parágrafo é poucas linhas, não precisa ser tão detalhado como na prova do Enem. Para realmente você entregar um texto que a gente considera digno, tem que ter uma conversa entre os parágrafos. E a conclusão ela tem que estar de maneira bem clara. E o principal, gente, a principal jogada, talvez essa parte aqui é a principal da aula. Você precisa o quê? Retornar a ideia principal da introdução na conclusão. Ou seja, se você citou na sua introdução um filme, você vai trazer referências desse filme na conclusão. Se você citou algo relacionado ao governo na introdução, você vai fazer alguma referência na conclusão. Se citou, por exemplo, a Constituição, você vai fazer exatamente isso. Vamos falar sobre a Constituição. A gente já aprendeu alguns artigos da Constituição. Tem um artigo muito importante que é o artigo 5º. Vamos supor que você citou o artigo 5º na introdução. Na sua conclusão, você vai voltar a citá-lo. Vai repetir exatamente? Não. É justamente essa partezinha aqui que eu até deixei em negrito. Tá? Você não vai repetir o que foi dito na introdução com as mesmas palavras. Você vai fazer uma espécie de paráfrase.
Você vai só trocar uma outra palavra e trazer essa referência, tá bom? O importante é que você precisa confirmar o que você disse na introdução, na sua conclusão. E por meio dos argumentos, comprovando a ideia principal. Beleza? Então, é bem interessante como fazer essa conclusão. Como eu disse para vocês, os parágrafos eles precisam ter uma conversa. Para ter essa conversa, precisa de uma ligação. Então, tem uma coisa que vocês precisam estudar, que são os conectivos. Eu mencionei isso nas últimas aulas, né? Os conectivos, no Enem, ele faz parte da competência 4. Em concursos públicos, ele faz parte de todas, digamos assim, as competências. Ele precisa estar em todo o texto, os conectivos. Aí eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades de você fazer essa ligação entre os parágrafos. Então, quando você estiver no seu desenvolvimento 2, você aprendeu na última aula que no desenvolvimento 2 você meio que já vai dar indícios do que é a conclusão. Nessa parte de indícios, você vai colocar o que? Os conectivos. Aí tem aqui alguns conectivos que você tem que anotar, se você puder anotar. Ó, de conclusão, né? Aqui, ó, depreende-se, infere-se, percebe-se. Você pode começar o seu texto assim. Aqui, ó, conclui-se, então, que o combate à discriminação religiosa é de suma importância. Veja, ó, como ele começa o texto. Conclui-se. E poderia colocar interfere-se, percebe-se. O próximo aqui, exemplo. Deste modo, desse modo, dessa forma, assim sendo. Olha aqui o exemplo. Desse modo, aí ele vai falar aqui da ação do MEC, tal, artigos científicos e outras características. Então, o que a gente vai marcar aqui? Ó, o dessa forma, desse modo, perdão. Então, você começou o seu parágrafo de conclusão com um conectivo. Professor, é obrigatório usar conectivo no parágrafo de conclusão? Sim, é obrigatório. Você precisa colocar um conectivo no parágrafo de conclusão. Veja aqui como está escrito aqui MEC. Todo mundo sabe o que é o MEC, né? MEC é o Ministério da Educação. Se você citou antes o MEC, você faz esse esquema aqui, colocando a sigla. Caso você não tenha citado, você vai ter que escrever o nome Ministério da Educação. Aqui outras formas de você colocar um conectivo no início da sua conclusão. Lembre-se que a gente aprendeu muito na escola o uso do portanto, beleza? Portanto é o principal. Professor, eu gosto muito do portanto, eu acho que minha leitura fica melhor, minha escrita fica melhor usando portanto. Tem algum problema? Não tem nenhum problema. Mas lembre-se o seguinte, você tem que chamar a atenção do seu corretor. O corretor tem que dizer assim, pô, esse cara aqui é bom, esse cara sabe escrever bem. Então, portanto, é a característica marcante, beleza? Então, você poderia escrever dessa forma, consequentemente, diante do exposto, em síntese, em suma, nesse sentido, por tudo isso, dado isso, em razão disso. Veja o leque de opções que vocês têm de colocar em uma conclusão. Há várias possibilidades. Então, se você quer usar ele, portanto, pode usar, não tem nenhum problema. Não há nenhum problema em usar o portanto. A questão é que você pode também ser diferente. Você pode trazer palavras novas. Tá bom? E eu estou aqui para ajudar vocês. Aí vamos ver aqui alguns exemplos de conclusão. Nessa parte, se você quiser parar o vídeo para dar uma olhada em cada parágrafo, olhe com cuidado e vocês estão vendo aí um padrão de uma conclusão. Aí tem dois exemplos e eu vou marcar os pontos que eu acho importante e com calma você vai fazer a leitura de todos os parágrafos. Ó, por exemplo, ele vai falar aqui, ó, nesse sentido, no primeiro exemplo, urge, olha que termo legal esse termo, anota aí, urge. Urge significa urgência, né? Importante, fundamental.
né? Nesse sentido, urge que o Estado, veja, o Estado, letra maiúscula, por meio do envio de recursos, veja, a pessoa está substituindo envio de recursos por dinheiro, né? Tá, em vez de colocar dinheiro, ela colocou envio de recursos. O Ministério da Educação, veja, Ministério M maiúsculo, M maiúsculo, ou seja, toda vez que for relacionado ao governo federal, coloca com letras maiúsculas. Promova a construção de escolas especializadas a deficientes auditivos e a capacitação de profissionais para atuarem não apenas nas escolas, mas em instituições de ensino comuns também, objetivando a ampliação do acesso à educação aos surdos, assegurando a estes, por fim, o acesso ao direito garantido constitucionalmente. Quando ela fala aqui sobre a Constituição, provavelmente ela citou lá no início sobre a Constituição. Aí tem um artigo que eu gostaria que vocês anotassem da Constituição, que é o artigo 205. O artigo 205 ele vai falar sobre educação. É muito interessante esse artigo porque já caiu em vários temas de redações de concurso militar sobre educação. Então, um artigo que se encaixa em qualquer tipo de assunto que envolva educação, beleza? Vamos aqui para o exemplo 2. No exemplo 2 é um estilo de conclusão de síntese. Ele vai falar aqui, ó, em suma, a manipulação comportamental pelo uso de dados é complexo. Aí ele vai explicando mais, usa outro conectivo, certo? E provavelmente ele fez aqui um resumo dos argumentos do parágrafo todo. Mas o que eu quero mostrar nesses dois exemplos é que todo parágrafo de conclusão começa com o conectivo. Você precisa colocar o conectivo no jogo. Se o conectivo não tiver, ele vai ficar sem ligar. Lembre-se, a ideia dos conectivos é que ligue as ideias e que facilite a leitura do professor. Vamos aqui para o próximo. Quando você estiver terminando seu texto, não pense apenas em clichês. Tá? É tipo, tem que existir, sei lá, propagandas que deixem as pessoas conscientes. Isso é muito clichê, certo? Ou que tenha aulas de psicólogos nas escolas. Pode até ser, mas tem alguns assuntos que não cabe só isso. Então é interessante evitar clichês, ou seja criativo, tá? Pense em projetos, inclusive até o próximo slide que a gente vai falar, projetos, seja criativo, né? Aqui, ó, criativo, você precisa ser criativo, você precisa estar ligado aí nas coisas, né? Então, evite clichês, pense algo diferente na hora de você fazer sua conclusão. Então, tem que ser um resumo, né? Ele até falou aqui, ó, evite expressões como resumo e por fim, porque muita gente utiliza isso. Não é que esteja errado. Inclusive, está até no outro slide, resumo, por fim. Mas, se você puder usar outros termos, é mais interessante, certo? Para a sua conclusão. Aí justamente o que eu tinha mencionado para vocês, para você fazer uma boa conclusão, é importante ter a ideia de projetos. Anotar de novo projetos. E a gente tem que lembrar que esses projetos na conclusão, ela tem que ter 3 características. Ela pode ser um projeto de curto prazo, de médio prazo, e pode ter de longo prazo. Vou colocar o nomezinho aqui, prazo. Certo? Então, ó, projetos de curto, médio e longo prazo. Então, a gente tem que pensar numa possível solução de um problema. Então, vamos supor que o assunto é violência urbana. Qual é a solução do problema? Em curto prazo, médio e longo prazo. Qual é a solução para melhorar o Sistema Único de Saúde, o SUS?
Qual a solução para as praias no Brasil estarem sempre limpas e organizadas? Qual a solução para que crianças da periferia tenham acesso à alimentação e educação de qualidade? Qual é o projeto que o governo tem que pensar? Tá? Então, toda vez que eu falar de projetos, tá, gente? São projetos que a gente vai ligar a algumas camadas da sociedade. Que camadas são essas? Governo, a sociedade civil, as instituições, as escolas, certo? As universidades federais. Então a gente tem que pensar em toda a sociedade como um todo, certo? Então é importante a gente utilizar palavras como se faz necessário, é preciso, que são palavras de ordem, são palavras de ação afirmativa. Okay? Então a conclusão não pode ser apenas ter a palavra conscientização, né? A gente não pode pensar só isso. Tem que pensar que precisa de uma ação energética, ser rápido, beleza? Então use sua criatividade, seja criativo, use sua imaginação, pense em aplicativos, pense em jogos eletrônicos, podem resolver problemas. Como que os jogos eletrônicos podem ajudar, sei lá, em aulas de língua portuguesa ou inglesa? A gente tem que pensar em diversas possibilidades, certo? Vamos aqui. Aquele lance que a gente viu lá foi o estilo de proposta de intervenção. Nas próximas aulas, vocês vão observar que existem as propostas de intervenção usando os ministérios do governo e outros tipos de instituição. Nesse caso específico aqui, a gente vai aprender uma conclusão por síntese, que não é tão usado nas escolas, infelizmente. O que a síntese vai fazer? É apenas um resumo do que foi dito durante o texto. Você só vai confirmar, com outras palavras, o que você disse. Se você for a favor ou contra de um determinado assunto, e vai fazer um resumo em poucas linhas. Esse resumo tem que ter uma retomada do que foi dito na introdução e reafirmar a tese. Lembra da tese? A tese é o seu ponto de vista sobre o assunto. Tem a tese 1 e a tese 2, o seu ponto de vista sobre o assunto. E a ideia da síntese é uma persuasão. Ou seja, o último parágrafo você vai dizer para o professor, é isso aqui que eu defendo. Essa que é a minha ideia. Você não vai propor nenhuma solução. Entendeu? Então a síntese é um resumo de tudo e só vai confirmar o que você disse antes. Tranquilo? Durante as aulas, a gente vai aprender a fazer também alguns tipos de conclusão de síntese. Então, resumo dessa aula, que é importante. Todo parágrafo de conclusão precisa de quê? Conectivo. Vamos lá marcar, conectivo. A gente tem duas opções para fazer uma conclusão, por síntese ou proposta de intervenção. Se for síntese, resumo do que você mencionou. Proposta de intervenção, você vai propor um projeto de curto, médio e longo prazo. Se coloque, toda vez que for um projeto de curto, médio e longo prazo, como um governante, como um prefeito, um vereador. Você tem que pensar, o que eu faria para melhorar isso? Quais são os meios para ser melhorado? Beleza? Lembre-se, todo parágrafo tem que ter uma paráfrase ou uma referência da introdução. Beleza? Então você vai retornar. Então você falou aqui da introdução, você vai lá falar da conclusão depois. Você tem que ter uma interação entre os parágrafos. Professor, e quantas linhas tem que ter a conclusão? Entre 5 e 6 linhas. É a média. Pode ser um pouco mais, dependendo do tamanho da sua letra. Só não pode ser menos de 5. E lembre-se que a conclusão é a cereja do bolo. Beleza? Ela é fundamental para que sua nota seja ótima e que você consiga ser aprovado. Alguns concursos, a prova de redação é eliminatória, outros concursos é classificatória.
independente se é eliminatória ou classificatória, você precisa ter uma nota ótima em redação. E não pode ignorar a principal parte do texto, que é a conclusão, que é a cereja do bolo. Beleza? Valeu, turma. Até a próxima.